Olá, aprendizes, tudo bem? Nessa videoaula eu gostaria de falar com vocês sobre os arredondamentos, uma questão que várias vezes os alunos me perguntam e que é importante para vários conteúdos em várias disciplinas. Como que a gente faz para arredondar um número? Bom, supondo que nós queremos manter duas casas decimais em um número que é resultante de um cálculo que a gente fez, certo? A gente tem que olhar, nesse caso, para a terceira casa decimal dele. Se a terceira casa for 5 ou mais do que 5, a segunda casa vai ser arredondada para cima, ou seja, aumenta uma unidade. Se a terceira casa for inferior a 5, a segunda casa é arredondada para baixo, ou seja, permanece como está. Certo? É isso aí. Vamos ver alguns exemplos agora. Primeiro exemplo. Uma divisão simples, 55 dividido por 7, vai dar esse número que tem aí, 7,857. Mas nós queremos padronizar todos os resultados do nosso cálculo com duas casas decimais. Então nós vamos ter que olhar para a terceira casa decimal dele e nós vamos ver que ela é maior do que 5. Nesse caso, é o arredondamento para cima. A segunda casa decimal, que é o 5, vai aumentar uma unidade, certo? Arredondamento para cima. Vai ficar 7,86. Exemplo 2. Essa outra divisão. 55 dividido por 3 dá 18,33333, infinitamente 3, uma dízima periódica. Nesse caso, a terceira casa é inferior a 5. Portanto, a gente diz que arredonda para baixo, entre aspas, ou seja, a segunda casa permanece como está, fica 18,33. Certo? Terceiro e último exemplo. Essa outra divisão, 55 dividido por 4, dá 13,750. A terceira casa, 0, é inferior a 5, né? Então a segunda casa vai permanecer como está, porque a gente diz que arredonda para baixo. Então vai ficar 13,75. A gente tem que ficar atento a essas regras de arredondamento, por quê? Porque nós vamos trabalhar muitas vezes com números que envolvem decimais e a gente retira números da calculadora, coloca números no caderno, anota e depois faz outros cálculos com eles. E se a gente não cuidar dessas regras, nós vamos gerar erros muito grandes. Porque sempre que a gente reduz o número de casas decimais, geramos um erro. E muitas vezes a gente faz operações com dois números que sofreram arredondamentos, a gente pode, por exemplo, multiplicar eles, e daí os erros gerados por esses arredondamentos vão se multiplicar também, o que vai nos levar a resultados que destoam muito do resultado mais preciso possível. Se a gente utilizar as regras de arredondamento que nós temos disponíveis, a gente vai tornar esses erros os menores possíveis. Quantas casas decimais nós devemos utilizar? Bom, isso é uma escolha da pessoa que está fazendo os cálculos. Quanto maior o número de casas decimais, mais precisos serão os cálculos e os resultados. Mas só que é muito complicado ficar usando em cada cálculo um monte de casas decimais. Imagina você fazendo cálculos no caderno e tendo que preencher vários números com 6 ou 8 casas decimais. Não é nada prático. Portanto, cotidianamente, nós costumamos usar duas casas decimais, que é suficiente para reduzir a maior parte dos erros e não é tão difícil da gente calcular no caderno. Tá? Mas a gente tem que lembrar uma coisa, em alguns casos, quando nós trabalhamos com taxas unitárias, como lá na matemática financeira, nós temos que lembrar que essas taxas unitárias podem ser transformadas em percentuais, multiplicando-as por 100. Se isso acontecer, entre aspas, elas perdem duas casas decimais. Então, quando a gente trabalha com taxas unitárias, temos que manter elas com 4 casas decimais, certo? É uma sugestão, não é uma lei que tem que ser assim, mas é uma sugestão para que os nossos cálculos fiquem precisos e mais próximos do mais precisos possível, digamos assim. Um exemplo dessas tais taxas unitárias é o caso típico dos cálculos com taxas de juros, né? Vamos imaginar lá na matemática financeira, uma operação de capitalização simples. Um capital de R$ 100 se transformou em um montante de 119 após uma aplicação em capitalização simples, com duração de 3 meses. Qual a taxa de juros? Então, essa é a montagem da equação, né? Montante igual ao capital vezes 1 mais I vezes N,
Quem fez matemática financeira está cansado, já está careca de ver essas fórmulas. A gente vai resolver a equação e vai chegar lá numa taxa I de 0,063333. É uma dízima periódica e é uma taxa unitária. Os resultados dos cálculos não são dados em percentuais, são dados em taxas unitárias. Então, o que a gente faz? A gente pode transformar em percentual. Muitas vezes a gente quer transformar em percentual. Isso seria feito multiplicando por 100. Então, vou pegar esse número aí e vou multiplicar por 100. O que vai acontecer? Vai virar 6,333333%. Mas eu quero manter esse percentual em duas casas. Então, vou utilizar aquelas regrinhas dos arredondamentos, né? E vou transformar esse número em 6,33, certo? Então, aquela taxa unitária era 0,0633. Ao transformar em percentual, eu fiquei com 6,33%. Então, a gente diz que ao transformar a taxa unitária para percentual, a gente pula 0,2 casas decimais para a direita, né? Por isso que, se a gente quiser manter duas casas em um número percentual, quando nós estivermos trabalhando com ele lá em taxa unitária, nós temos que ter 4 casas decimais para ele. Se nós utilizarmos planilhas eletrônicas, é um pouco mais fácil, né? Porque além das planilhas fazerem os cálculos para a gente não precisa se preocupar com toda essa função de arredondamento. Geralmente as planilhas fazem cálculos muito precisos, porque são sistemas que usam, na prática, muitas casas decimais para fazer esses cálculos, só que elas ficam escondidas, elas não aparecem para a gente. E quando a gente vai ver a planilha, a gente tem como aumentar o número de casas decimais na planilha, mas é uma questão de visualização. Não vai interferir na maneira como o cálculo é feito. É só uma questão de visualização. Eu posso colocar no Excel uma casa decimal, duas casas decimais, e vai aparecer para mim uma ou duas casas decimais, mas isso não vai impactar a maneira como o cálculo é feito. E são sistemas que vão fazer cálculos muito precisos, que certamente vão usar muito mais do que esse número de casas decimais. Certo? Então, em planilhas eletrônicas, geralmente é só uma questão de visualização. Tá bom, pessoal? Era isso, fico sempre à disposição e muito obrigado pela atenção. Até mais.